Fala, Bia. Odontozen, bem-vinda. Élica, boa noite. Boa noite. Consultório. Boa noite. Fixando o comentário aqui. Gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live para a gente bater um papo sobre um assunto bem bacana que a gente vai. Marta, boa noite. Que a gente vai precisar entender. Quem for entrando, aí eu peço que cliquem no coraçãozinho que está aí embaixo para o Instagram entender a relevância do assunto e ele notificar mais colegas para assistirem esse bate-papo hoje com a especialista. Né? E também tem um aviãozinho aqui, manda para aquela tua lista de contatos para que eles também acompanhem. É um assunto que é pouco discutido, né, entre os colegas dentistas, né? E hoje, nesse momento de pandemia, cada dia mais a gente tem que ter processos bem definidos, tarefas muito bem organizadas e a equipe entender qual que é o real papel de cada uma dentro de uma empresa, né? Certa vez em uma palestra, o empresário Abílio Diniz foi perguntado para ele definir para ele o que é empresa, né? Ele falou: para mim, empresas são duas coisas: gente e processos, processos e gente. E depois que eu ouvi essa definição do que é empresa, para mim ficou muito claro que realmente é isso, né? Se você tem um problema dentro da tua empresa, ou está num processo, numa tarefa que você não definiu e não deixou claro para o teu colaborador, ou aquele colaborador não entendeu o que tinha que ser feito. Né? Então, o problema vai ter que ser ajustado ou num treinamento para aquele colaborador, ou realmente ver se a tarefa que você propôs para esse colaborador realmente é a tarefa a ser feita que vai trazer uma eficiência no resultado da tua empresa. Né? Então, eu convidei a Élica para ela bater um papo aqui com a gente. Eu vou mandar um convite para ela. Obrigado por esse assunto. Eu que agradeço a participação aí. Boa noite, Érica. Boa noite, Fernando. Tudo bom? Tudo bem? E você, como vai? Tudo jóia. Então, Estamos aqui para falar sobre a qualidade. exatamente. Primeiro, queria te agradecer muito aí pelo teu tempo em compartilhar essa tua experiência hoje, né? Com gestão de qualidade, que é um assunto pouco conversado na odontologia, né? A gente sabe que tem algumas exigências de vigilância sanitária, a gente sabe que tem tarefas administrativas, mas a maioria dos colegas não tem clareza de quais são as tarefas, né? E muitos colegas, eles acumulam tarefas, né? Eu sempre brinco nos treinamentos que eu faço, que o colega dentista ele quer fazer tudo dentro da clínica, né? Quer atender o telefone, quer fazer o agendamento, quer comprar material, quer fazer a esterilização, quer limpar a sala durante o processo de troca entre pacientes, quer É muita fazer coisa para uma pessoa só. é muita coisa para uma pessoa só, né? E aí eu sempre hoje eu fortaleço essa questão da importância de se ter processos, né? Primeiro rastrear os processos, saber quais são os processos. O pessoal aqui que talvez não esteja acostumado com o termo processos, quando eu falar processos, entendam tarefas, as tarefas do dia a dia da tua empresa, do teu consultório. Né? Então, a importância de se rastrear essas tarefas a serem realizadas durante a produção do tratamento, o atendimento do teu paciente. Né? A gente tem tarefas desde o primeiro momento que o paciente põe o pé no teu consultório. Aí ele pôs o pé no consultório e começa a existir as tarefas. E a importância hoje é a gente identificar quais são essas tarefas e distribuir para a equipe, cada um fazer a tua tarefa, que com certeza a gente vai ter eficiência e eficácia nesse processo dentro do nosso negócio. Né? Érica, primeiro, mais uma vez te agradecer pelo teu tempo. Eu queria que você, primeiro, Érica, se apresentasse, contasse
o que você, a tua formação, o que você tem de experiência e, Uhum. e falasse um pouquinho, definisse o que é gestão de qualidade para os colegas dentistas aqui que não tem familiaridade com esse termo, né? Ok. Fernando, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Para o pessoal aí me conhecer, né? Quem ainda não me conhece, eu sou farmacêutica bioquímica. Eu sou formada há 24 anos e nesse tempo o que eu mais me especializei foi em assuntos relacionados à qualidade, principalmente qualidade na área da saúde. E por formação, sendo farmacêutica, e com essas especializações de gestão da qualidade, produtividade, a gente começa a conhecer muito da importância de se ter esses processos. Então, de uns tempos para cá, nós encabeçamos aí numa parceria junto com a doutora Gláucia Costa um projeto relacionado a tanto a gestão da qualidade quanto também a questão da biossegurança e com apoio técnico dos próprios dentistas, né? Então, hoje, o que se entende por qualidade? Qualidade, a gente fala quando nós conseguimos chegar num padrão de excelência. O que seria um padrão de excelência? É a gente fazer de uma maneira simples, porém eficaz, todos os critérios que a gente tem que atender. Então, assim, nós temos vários critérios dentro de uma clínica para ser atendido. O critério do cliente, o critério da vigilância sanitária, o critério do próprio dono da clínica, as exigências de, de uma equipe que também trabalha lá como auxiliar. Então, tudo isso organizado em rotinas padronizadas e a gente conseguindo alcançar os propósitos dessas rotinas, nós vamos conseguir falar que nós temos um padrão de qualidade assegurado. Hoje a gente vê assim que os dentistas, eles estão cada vez mais evoluídos tecnicamente. Vocês estudam muito, né? Vivem fazendo curso. Eu convivo aí com a minha amiga Glaucia, então ela faz curso de manhã, de tarde, de noite. E, e aí, cada vez mais, esse lado técnico de vocês está sendo muito evoluído. E eu acho que nada mais adequado do que evoluir a empresa também. A empresa no mesmo nível de evoluir um profissional técnico, porque a empresa estando estável, com uma garantia do que se faz, um modo padronizado de trabalhar, essa clínica também vai acompanhar essa evolução do próprio profissional. Legal, muito legal. O LK, e hoje por conta desse cenário que a gente está vivendo de pandemia, né, você tem, a gente sabe que nós dentistas, nós somos submetidos à resolução, pelo menos aqui no estado de São Paulo, a resolução SS15 de 2019, onde ela parametriza todos os procedimentos dentro de um consultório odontológico relacionado à biossegurança, né? Vendo esse cenário hoje de pandemia, na sua opinião, como que nós dentistas temos que começar a entender esses processos de biossegurança nos nossos consultórios? A importância dessa implementação. Quais os riscos a gente consegue minimizar? Como é que você tem percebido, não só na odontologia, mas também os outros negócios de saúde que você tem atendido, como é que eles estão buscando hoje essa implementação de processos dentro dos negócios? Fernando, assim, a biossegurança, ela sempre foi um assunto voltado da área da saúde, né? Já existia biossegurança desde que o mundo é mundo. Porém, com a pandemia, isso ficou conhecido por todos, não só pelos profissionais, mas qualquer leigo que está aí já está pensando o que é seguro, onde eu vou entrar, né? Então, a biossegurança passou a ser um assunto popular, vamos dizer assim. Agora, biossegurança em clínicas, ela tem um parâmetro a ser seguido. Nós temos a resolução, nós temos todo um modo de fazer um manual de boas práticas
é que isso já está todo padronizado em legislação, né? Então, o que nós preconizamos nesse projeto? Etapa a etapa, conseguir a gente fazer de um modo padronizado com processos, atender desde a hora antes do o paciente chegar na clínica, até a hora que ele saiu, incluindo aqui aí todo o processo de recepção dele, as entrevistas, para que o pessoal já está até fazendo, né, para saber se esse paciente está em condição de entrar na consulta, se é uma emergência vai ter que ir do mesmo jeito, mas quais são os principais cuidados, o cuidado de limpeza das áreas, paramentação dos profissionais, não só da equipe, não só do dentista, mas também do cirurgião dentista, mas também da equipe auxiliar, todos os critérios de limpeza dos mobiliários, do material, esterilização, os equipamentos, quais são os cuidados que tem que ter com os equipamentos, até a desparamentação, né? Paramentar é difícil, desparamentar é mais ainda, né? Eu acho que é mais Então, difícil desparamentar do que paramentar. exatamente. E até como a gente vai descartar esses resíduos depois que desparamentou, né? O que nós vamos fazer depois? Então, o passo a passo, do começo ao fim, seria aí um protocolo de biossegurança completo com os procedimentos descritos e bem definidos. Principalmente, vamos procurar sempre fazer de uma maneira clara e fácil. O mais fácil possível, porque tem coisas que não tem jeito de fugir, né? Sem dúvida, já Então, tem vamos tentar tanta fazer coisa no dia a dia aí que tem que gerenciar. exatamente. Agora, olhando para o outro lado de processos, também a gente fala sobre qualidade, pensando na estabilidade e na saúde da empresa, como uma empresa sem problemas no futuro. Isso também a gente pensa em qualidade, porque um problema que dá com o paciente, um processo judicial no futuro, pode ser um grande entrave para essa empresa, né? Então, esse processo alinhado, definido, escrito, e todo mundo sabendo qual é a regra, isso pode ajudar não só agora, mas até lá na frente também. Sem dúvida, sem dúvida. Não sei se os colegas me conhecem, eu tenho um escritório de consultoria onde eu trabalho diretamente com a vigilância sanitária aqui da cidade de São Paulo. Até 2016 não havia vistoria nos consultórios aqui da cidade de São Paulo. Você fazia o pedido do licenciamento, saía a publicação, CMVS, né, que é o Cadastro Municipal de Vigilância Sanitária, sem vistoria no estabelecimento. Tanto clínica isolada, consultório isolado, como policlínica. Você tinha apenas a obrigação de fazer a renovação todo ano. Aí, a partir de 2016, a vigilância sanitária, eu estou ilustrando como é o cenário aqui na cidade de São Paulo. Eu sei que tem colegas aí de outros estados e municípios, mas estou ilustrando como está aqui na cidade de São Paulo. Então, a partir de 2016, qualquer protocolo que a gente fizer solicitando a licença sanitária, o dentista passa por um processo de vistoria, né? O auditor sanitário vai visitar esse profissional e ele tem um checklist de 119 itens que ele vai anotar como é que o dentista está tratando isso, né? Está cuidando disso. Quem quiser depois conhecer esse checklist, me manda um direct que eu mando o checklist do fiscal sanitário. Então, hoje eu tenho percebido que os auditores sanitários estão exigindo manual de rotinas e procedimentos, controle químico e biológico, limpeza de caixa d'água, dedetização, PGRSS, eu não sei, os colegas aqui que estão na live sabem o que é o PGRSS? Alguém sabe? Alguém não sabe? Nunca ouviu falar? O que é esse monte de letrinha? Tem várias outras. Pois é. Então, olha só, concluindo essa questão legislativa, né? A vigilância sanitária, quando ela vai num estabelecimento de saúde, ela hoje mudou um pouco. Alguns, não são todos. Alguns fiscais aí têm aí um caráter um pouco educativo, mas a maioria não é assim.
A maioria vai para fiscalizar mesmo e achar coisa errada, né? Então, quando uma vigilância sanitária chega no estabelecimento onde ela percebe que aquele estabelecimento já tem um nível de padronização e a pessoa que vai atender esse fiscal também já tem o conhecimento e já sabe o que vai lhe apresentar, a fiscalização é muito mais dinâmica, mais simples e eles percebem essa maturidade da empresa dentro dos critérios. Então, Perfeito. isso, isso é um ponto muito positivo. Você chegar numa empresa, uma vigilância quando chega e o próprio entrevistado não está preparado para recebê-lo e ainda o material tem que também estar preparado, ele vai pedir o que ele quiser, né? Então ele vai começar a viajar. Então tem que ser assim, aqui se faz dessa maneira, com base nesses critérios e é desse jeito. Então quando você demonstra e você tem registros que demonstram que a sua empresa segue aquilo, a vigilância tira um pouco o pé e o resultado é muito melhor. Não, perfeito. Eu vejo, tem alguns colegas às vezes que me procuram para fazer licenciamento, e aí eu explico, né? Ó, a gente vai dar entrada no licenciamento, posteriormente a isso você passa por uma vistoria. Quando eu falo isso, eles já ficam já pensam duas vezes antes de licenciar. Aqui em São Paulo, pelo menos, tem muitos consultórios que não têm uma licença na vigilância sanitária, por exemplo, não tem um cadastramento na coleta de lixo contaminado, né? Tanto aqui em São Paulo é municipal, é a Anlurb que faz esse trabalho, né? Então, é exatamente isso que você falou, a falta de conhecimento da legislação, né? Basta ler essa resolução 15 de 99 e se preparar para esse momento de passar por uma auditoria. A melhor coisa é você estar lá preparado, o fiscal chega, você entrega a pastinha, está tudo aqui. Tá toda a minha licença está aqui, meu cadastro com a coleta de lixo está aqui, meu controle químico e biológico está aqui feito, meus documentos de medicina do trabalho, LTCAT, PCMSO, PPRA, estão todos aqui prontos. Então você consegue rastrear isso e passar por uma auditoria tranquilamente, né? Entender qual que é o tamanho do teu negócio, qual que é o modelo de negócio, né? Consultório isolado com uma cadeira tem menos tarefas, tem menos processos, diferente de uma policlínica com 4, 5 cadeiras, onde tem muito mais tarefas, né? Então, realmente, essa questão do preparo do empresário para receber uma fiscalização é extremamente importante, né? Sim. Agora, eu estava vendo aí as mensagens que estão entrando aí, falando um pouco de custo, viu, Fernando? Hoje tá doendo, viu? O Hoje está Eduardo doendo, lá, o né? colega Eduardo do Rio comentou sobre o custo. Isso, Realmente, a formação do preço de venda é extremamente importante para a gente ajustar, né? exatamente. Uhum. O que eu posso assegurar é o seguinte: hoje, vocês, dentistas, já têm um investimento muito alto para manter uma clínica. Principalmente, agora aumentou ainda mais por conta dessas pagamentações todas que foram agregadas. Com, com um processo fixado aí, né? A gente tende a fazer as coisas menos vezes, de modo mais direto, evitar desperdício, evitar retrabalho e evitar a perda do paciente, gente, porque o paciente que tem que voltar, e para ele voltar, ele tem que se sentir seguro. E para ele se sentir seguro, ele tem que se sentir no ambiente que ele está cercado ali de, vamos dizer assim, de biossegurança, né? Então, uma coisa leva a outra. É lógico que isso vai custar, mas, lógico, tudo tem um custo. Não tem como não investir, né? Mas isso vai trazer um retorno, acho que também na volta do seu paciente. Legal, muito legal. Vamos ver se tem mais pergunta aqui do pessoal. Quem tiver pergunta, acho que tem uma pergunta aqui.
Você acha que esses É. registros, esses processos podem me prevenir a ter problemas com processos? Ah, Vanessa, processos trabalhistas, provavelmente, sim, processos de sanitários também, né? Uhum. Vanessa, né? Isso, a Vanessa perguntou. Você entendeu a pergunta? Entendi. O que que acontece? Quando nós temos aí um processo desenhado, dentro desse processo, nós temos aí os registros que compõem esse processo. O que que são registros? É o histórico do que aconteceu. Então, vou dar um exemplo simples. Naquele dia, o seu paciente foi atendido com com um certo material estéreo. Como que daqui 2, 3 anos eu vou conseguir mostrar que aquele processo de esterilização foi eficiente? Através de registros. Então, eu vou ter, desde que eu tenha arquivos organizados, né, informações organizadas, eu vou ter histórico do que aconteceu aquele dia que ele foi atendido. Então, com certeza, isso é informação que vai ajudar no futuro, né? Um outro exemplo, por exemplo, assim, a gente tem aí o processo trabalhista, tá? Dentro do protocolo de biossegurança, das cláusulas que a gente previu é a gente ter documentado a parte de vacinação dos meus funcionários, da equipe que está trabalhando para mim, né? Então, eu tenho registros que vão me colocando numa situação um pouco mais estável e de mais segurança lá na frente, tá? Não, show de bola, Erika. Só para complementar aqui, Mais perguntas? muitos colegas desconhecem quais são os documentos necessários para se ter um consultório licenciado, né? Mas primeiro, tem que ter uma Ah, licença municipal, né? Se você está no teu município, se é pessoa física, você vai ter uma licença municipal. Aqui em São Paulo é o CCM, né? Depois você tem que ter um cadastro na vigilância sanitária. Depois você tem que ter um cadastro na coleta de lixo contaminado. Depois um cadastro no CNES, Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, que é o CNES, né? Muita gente achava uhum. que o KINES, você tinha o KINES apenas para atendimento a convênios. Recentemente eu tive alguns casos de colegas que precisaram tirar o KINES porque o paciente pediu um reembolso para o convênio e o convênio exigiu que o consultório onde ele passou tivesse o KINES, né? Além disso, os laudos de medicina do trabalho, os controles, o laudo radiométrico, né, do raio-x, controle de qualidade, laudo radiométrico do raio-x, isso para pessoa física. Pessoa jurídica, Registro da autoclave. registro de autoclave, né? Pessoa jurídica já tem algumas licenças a mais, tem o CRO jurídico, tem a licença de funcionamento, quando usa nome fantasia e tiver placa, tem o CADAM. Então tem várias tarefas que a gente tem que fazer, e essas coisas, eu vejo muitos colegas, eles só tomam ciência da necessidade desses documentos quando acontece algum episódio aí de fiscalização ou alguma necessidade. Sim. O ideal é quando você vai montar o negócio, no momento do planejamento, você já começa a rastrear quais são os processos administrativos, sanitários, Uhum. de biossegurança, para que você já tenha tudo rastreado, para que no momento quando você abrir o teu negócio, já tenha toda a parte de documentação e tarefas muito bem definidas, até para posteriormente você começar o processo seletivo, selecionar as pessoas que vão atuar dentro do teu consultório. Eu vejo muito em algumas Sim. consultorias que eu faço em consultórios e clínicas que o colega ele contrata uma funcionária onde ela faz todas as tarefas dentro do consultório, desde biossegurança até o atendimento telefônico, agendamento. Concordo que muitos vão falar, realmente é caro, o custo é caro, realmente é caro. Aí eu venho em cima do que o colega Eduardo Picanso comentou aí, a importância da precificação, né? Então é importante a gente precificar de forma estratégica, saber quais são os custos operacionais do meu negócio, né? E aí, Erika, Sim. conta um pouquinho, hoje o teu trabalho, você implementa esses processos nos negócios de saúde, né? Então você Uhum. implementa o processo e não basta só implementar o processo, né? Você precisa Sim. treinar a equipe, né? Você precisa ter Treinar. tem que ter uma equipe treinada, né? Sim. Focando nessa questão ainda aí
dos processos, o próprio book de normas e procedimentos é um dos documentos pedidos pela vigilância sanitária numa inspeção. Perfeito. Então, não tem como você passar sem procedimento por escrito. E hoje, o dentista ele não vai parar de atender o paciente dele para escrever procedimento, certo? Isso não vai dar dinheiro para ele. Ele precisa atender o paciente, né? Então, assim, no que consta a consultoria? A consultoria desse projeto completo de biossegurança até aí o suporte final vai desde um diagnóstico inicial, onde a gente teria um contato inicial com a clínica, né? E aí nós vamos identificar o que ela tem, o que ela não tem, ela já tem esse planejamento, esses documentos ou não, quais são os riscos os riscos que estão ali que a gente precisa ter uma contingência. E aí nós vamos trabalhar em cima de fazer procedimentos próprios para essa clínica, de um modo muito customizado para essa clínica. Eu não tenho como pegar um documento pronto e entregar. Eu preciso conviver um pouco com esse pessoal dessa clínica, saber como eles trabalham, para a gente chegar num procedimento fácil de seguir. Né? Então, eu digo que é muito customizado, porque tem que ser fácil de seguir, porque senão, se eu escrever uma coisa muito complexa e ninguém vai conseguir seguir, não vai adiantar nada, né? Então, aí, depois desses procedimentos, nessa parceria aí para a gente fazer procedimentos próprios de cada um, entra o treinamento de toda a equipe, de todo mundo que trabalha dentro da clínica, e após esse treinamento, implementação e maturação desses processos com os procedimentos já na mão, teria aí uma autoinspeção, né, que eu e mais a equipe técnica de dentistas mesmo, podemos passar um tempo não muito longo, um tempo combinado, que não atrapalhe a rotina aí do responsável da clínica, para a gente ver a aderência desse pessoal nesses processos. Então, nessa autoinspeção, a gente vai dizer, olha, tá legal, não tá, precisa acertar aqui, acertar ali, para você ter segurança para enfrentar aí uma vigilância ou enfrentar até um outro tipo de certificação, porque, pelo que nós estamos ouvindo, vai surgir no mercado algumas certificações de biossegurança que também vai ser um diferencial das clínicas que conseguirem esse patamar aí de qualidade. Você falou em diferencial, LK, que a doutora Ceci perguntou qual seria o diferencial para a minha clínica se eu fizer toda essa implementação de processos, né? Uhum. Nós temos, assim, uma das coisas que nós estamos preconizando dentro desse protocolo é a comunicação. Então, a comunicação com o paciente. O paciente, ele entrou na sua clínica, ele vai conseguir enxergar que ali é um ambiente diferente, né? Diferente no sentido dos cuidados. Então, essa comunicação, ela vai ser a todo tempo um ponto muito importante dele conseguir visualizar isso. E isso também pode passar para o site da empresa, para os outros meios que a empresa já usa, né? A clínica já usa para se comunicar com o paciente. Os canais de comunicação com esse paciente, né? Então, isso a gente tem que disseminar essa política de biossegurança e qualidade. E aí, um outro modo de comunicar também é ensinar os próprios funcionários a dizer isso e ter isso na cabeça como uma política, um propósito. Deles também estarem comunicando e eles mesmos vão promovendo isso. Ok? Não, perfeito. Eu vou complementar só a sua pergunta, Érica. Hoje, os pontos de valores que os pacientes buscam para tomar decisão em contratar um serviço está muito relacionado com a biossegurança, né? Por conta da epidemia, a gente não tem ainda um tratamento comprovadamente eficaz, a gente não tem a vacina, então você aumenta a percepção de valor do teu paciente pelo teu atendimento, pelo teu serviço. Você pode fazer até um antes e depois até para comprovar isso. Faz uma pesquisa hoje de percepção de valor com o teu paciente, de satisfação, e depois a implementação de processos.
você vai ver que o paciente vai observar que realmente houve uma mudança, e essa mudança pode ser que aumente a percepção de valor desse teu cliente, fazendo com que ele compre mais, indique mais pessoas, volte ao atendimento com mais recorrência, que é a grande sacada hoje de quem tem negócio, né? Ter recorrência, ter receita previsível, né? Legal, legal. Sim. Como nós conversamos em outra oportunidade, né, Fernando, outros segmentos da área da saúde, eles já estão muito focados dentro de sistemas de gestão de qualidade já padronizados. Isso está sendo ainda, embora a capacitação técnica dos dentistas seja algo indiscutível, a clínica com uma certificação ou algum diferencial é muito embrionário ainda. Nós estamos começando agora. Então, as clínicas que saírem na frente com esses critérios bem claros e definidos, isso já vai ser um diferencial. Eu posso até ilustrar aqui para os colegas, vejam as próprias franquias, né? As franquias odontológicas hoje, elas têm processos muito bem definidos. Quando você compra uma franquia, compra um modelo de negócio de franquia, você recebe o manual do franqueado, onde tem todas as tarefas a serem implementadas, né? Então é mais ou menos replicar. E quando você, por exemplo, você tem uma clínica, um consultório, consegue implementar esses processos internos, desde o processo de atendimento ao cliente, de comunicação, administrativo, de biossegurança, para você montar uma segunda unidade, um segundo consultório, uma segunda clínica, é só copiar e colar. Porque os processos já estão bem definidos, as tarefas já estão bem claras, você sabe a quantidade de pessoas que você precisa para compor equipe, e aí você vai ter muito mais clareza do que é o teu negócio, né? Então, hoje, como eu falei no início da introdução aqui dessa live, a frase do Abílio Diniz para ele, o que é empresa? É gente e processo. E é exatamente isso. Quando você consegue ter isso muito bem claro, para você montar o segundo, o terceiro, o quarto, a quinta unidade, está muito fácil. Você viu como é que funciona, como é que roda, já testou, já validou, já treinou a tua equipe. A partir daí é só você modelar e replicar. Só vai mudar o endereço, só vai mudar o endereço do teu consultório. Um grande exemplo é o... Desculpa, Fernando. E na hora de fazer a qualificação do seu funcionário também, é muito mais fácil. Porque entrou um funcionário novo, você já sabe o que você tem que ensinar para ele, você tem por escrito o que ele precisa saber. E ele também vai ter um registro de treinamento que vai passar essa responsabilidade para ele. Olha, você foi treinado, você aprendeu esse procedimento, então o dentista também pode cobrar via procedimento. Perfeito. Então, o procedimento também é uma maneira de qualificar os funcionários. Qualificar as pessoas que trabalham ali no sentido da qualidade, tá, gente? Não estou falando da técnica do cirurgião, não, porque isso é o assunto técnico, né? Nós estamos falando aqui de processos melhorados, enxergando a clínica já como se fosse uma empresa de um nível mais avançado. Quem aqui assistiu o filme Fome de Poder, que conta a história do McDonald's, que é a pequena empresa mais bem-sucedida do mundo, né? Então, quem não assistiu, assista. Tem um trecho lá do filme, que eu até mostro em alguns nos treinamentos que eu ministro, que é o momento em que os irmãos lá que criaram o McDonald's contam a história deles, né? E chega em determinado momento que eles vão para uma quadra de tênis, eles desenham a cozinha no chão da quadra de tênis, e colocam as pessoas fazendo os movimentos que eles vão fazer na cozinha quando o negócio estivesse pronto, né? Como que vai pegar o pão, quem vai levar o pão, pegar a carne, colocar o molho. Então, é mais ou menos isso, é criar processos, é criar protocolos e pegar cada membro da equipe, cada colaborador e explicar para ele com clareza qual é a tarefa que ele precisa executar. Né? Então, por isso que o McDonald's ele tem tanto sucesso hoje, principalmente por esses processos que são muito bem definidos, cada um sabe a tua tarefa, até o discurso que o colaborador do McDonald's tem é treinamento, é treinado, é script, tem um processo de script, até para fazer venda você tem que ter um script, tem que ter um manual do vendedor, por exemplo. Quando você vai no McDonald's, você pede um sanduíche,
Aí no final, quando você está finalizando a compra, o atendente sempre fala para você, senhor, batata grande por mais R$ 1, né? Isso é uma técnica também, a gente fala de upsell, né? Que no final, no momento da finalização da compra, você consegue vender para mais alguma coisa. Então você aumenta o ticket médio só por conta daquela venda, né? Então tudo isso é processo, tudo isso é script, tudo isso é tarefa. E hoje, gente, quem não tem isso no consultório, quem não tem um processo implementado no consultório, a chance de gastar energia, gastar tempo, gastar material, correr o desgaste de relacionamento com a equipe, o risco de processo trabalhista, tem como você ter uma empresa e você não ter processos definidos e organizados, respeitar a legislação sanitária do teu município, né? Então, até falando aqui o diferencial para a colega que perguntou do diferencial, muito mais do que você se diferenciar do seu concorrente, do seu competidor, para você ter a clareza de como funciona o teu negócio e que ele funciona como um relógio, com ponteiros que você não vai gastar energia para você dar ordem, você não vai perder tempo dando ordem, porque todo mundo já sabe a tua atribuição, a tua tarefa, a sua responsabilidade, né? Então, o principal diferencial é esse, você vai economizar tempo e energia sua e da tua equipe, né? E, consequentemente, resultados melhores vocês terão. Oi, Pegando o Érica. gancho aí de uma pergunta que subiu da doutora Flávia, em relação a padrão, né? Então, nós estamos falando de script de padrão. E sim, existe um padrão relacionado aos requisitos mínimos que tem dentro da legislação. Agora, esse padrão precisa ser customizado para cada tipo de empresa, porque senão esse padrão não ninguém consegue seguir. Então, Perfeito. isso que a gente tem que tomar cuidado. E o dentista, ele, vamos dizer assim, o gestor, o responsável, eu faço auditoria há anos, faz 12, 13 anos mais ou menos que eu estou em auditorias. O que acontece? As empresas, no começo, quando elas estão se organizando dentro de um sistema de gestão, elas têm muito trabalho. Depois, aquilo vai entrando na vida e na rotina das pessoas, e quando a gente chega no segundo, terceiro ano numa auditoria, as pessoas falam assim, nossa, nem parecia que ia ter auditoria. Por quê? Porque aquilo já virou uma coisa comum. Todo mundo já segue, porque acostumou a fazer direito. Então, fazer direito de uma vez só e sem errar, ou pelo menos errando menos, e se erra, vamos descobrir qual foi o problema e vamos acertar. Então, isso vai evoluindo. Isso vai evoluindo a ponto do cirurgião dentista poder estar preocupado realmente com a atividade fim dele, que é tratar o paciente da melhor maneira possível, com a técnica, e aí o resto vai entrando dentro de um sistema que todo mundo já sabe como tem que ser, né? Por quê? Porque tivemos aí todos os preparos anteriormente. Perfeito, isso aí chama cultura organizacional, então os colaboradores já entram na cultura da empresa, né? Isso eu encontro muito pouco nas clínicas e consultórios onde eu vou fazer consultoria, vou conversar. A cultura empresarial, eu falo que é a música que a equipe dança, né? Se toca, o que está tocando dentro da empresa, né? Então você tem que dançar conforme a música que o teu líder pôs para tocar. Né? Então, você estando no consultório ou não estando, a equipe precisa funcionar daquela maneira. Eu vejo muitos consultórios de colegas, quando o colega está lá, funciona de um jeito, quando o colega sai, vai viajar, tira férias e tem outras pessoas trabalhando, é totalmente diferente. Se não tiver ninguém olhando, ninguém vai fazer, né? Pois é. Tem uma outra pergunta aqui, Érica. Também que serve as inspeções, viu? As inspeções, as auditorias, queira ou não, pelo menos uma vez por ano, assim, alguém diferente do dono, alguém diferente do gestor vai olhar, então tem que estar tudo ok. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje eu prezo muito pelo consultório autogerenciável, né? É aquele onde você tem os processos muito bem definidos e as pessoas com toda a clareza do que tem que ser feito. Eu pergunto hoje, você trabalha para o seu consultório ou o consultório trabalha para você? Né? Hoje eu vejo muitos colegas que eles são reféns do trabalho no consultório. A ideia toda é que você tenha todos esses processos muito bem alinhados, definidos com a equipe, para que você não vire refém de tarefas que vão te
demandar energia, te demandar parar para fazer uma coisa importante para resolver, às vezes, entre aspas, picuinhas dentro do dia a dia da clínica, né? Uhum. Isso. É isso aí mesmo, empreender para crescer. Você, com um sistema padronizado, você tem a ferramenta de identificar o que deu errado. Porque quando você não tem um padrão, tem várias coisas que começam a pipocar errado e você não vai a fundo naquela causa, você não vai a fundo para arrumar ponto a ponto. Aí você fica apagando incêndio todo dia, né? Sem dúvida, sem Então, dúvida. essa questão da qualidade, ele, vamos dizer assim, ele é um combo de coisas que não só o procedimento, mas é uma consciência que vai sendo disseminada dentro das empresas para cada vez se trabalhar melhor, né? A gente fala assim, melhoria contínua é sempre, não é pioria, é melhoria que tem que acontecer, né? Eu Mas brinco com os meus exatamente, clientes, gente, não pode fazer pioria, tem que fazer melhoria. Então, o que nós vamos fazer para exatamente. melhorar isso? Tá E os bom? É processos, mais ou menos por quando aí. você rastreia os processos, as tarefas, você vai ter que ter um controle, avaliar se aquela tarefa tá tendo o resultado esperado do jeito que você gostaria, né? Porque quando você Uhum. cria um processo, você vai ver, tá chegando no resultado esperado? Sim, continua. Não tá chegando? Muda. Vê o que está de errado, o que de errado deu Uhum. certo, o que de certo deu errado, para você ajustar para que você consiga que dê certo tendo o resultado que você esperava, né? Então, quando você Sim, implementa processos dentro de negócios, às vezes você não vai acertar de primeira. Você vai ter que ir refinando com o passar do tempo, testando, ajustando, validando. sim, Aí eu volto na ideia lá do McDonald's, né? Que você tem uma ideia, põe no papel, implementa, só que no dia a dia talvez não está funcionando do jeito que você gostaria, não está gerando o sim, resultado esperado. Então, por isso é importante você ter um acompanhamento contínuo desses processos para sempre buscar o que a gente começou aqui, a palavra que a gente começou aqui no início, qualidade. Né? Qualidade para qualidade. você, qualidade de vida principalmente, eu falo, né? Qualidade no teu Uhum. serviço, no teu trabalho, qualidade no ambiente, né? Ambiente, às vezes eu vou em consultórios, tem um ambiente carregado, onde as pessoas não estão felizes em trabalhar, né? Então isso às vezes pode causar causa um prejuízo financeiro e ainda causa um prejuízo emocional no gestor, no líder, né? Sim, é isso aí, Fernando. E Gente, mais assim, perguntas para a Érica? Vamos explorar a Érica aí o que está nosso acabando papel aí a hora. o nosso papel aí é apoiar esse pessoal, porque assim, o dentista ele precisa tratar do paciente, ele não vai parar para fazer processo, ele não vai parar para escrever. Então, esse é o nosso principal papel com esse projeto aí de um protocolo de biossegurança dentro de qualidade nas clínicas. Como podemos saber mais detalhes desse trabalho? Tá. Aí a gente vai entrar em contato com quem tem interesse. O Fernando aí Depois o tem pessoal me nosso manda um direct, contato. quem quiser conhecer. A Uhum. Érica hoje a gente tá com uma parceria com a HelpDoc, a gente está fazendo esse processo de consultoria, né? Então quem quiser conhecer, manda um direct ou no meu ou no da Érica, no Instagram da Érica. Sigam a Érica lá para acompanhar também as postagens que ela faz sobre o tema, né? Uhum. Mas a gente E- mas a vai princípio, focar assim, muito a gente nesse. vai entrar em contato, Fernando, e fazer um diagnóstico inicial, né? Para a Sim, gente saber explica um que pouco como é que situação que funciona a está e LK qual para vai o ser o nosso pessoal. trabalho. Explica rapidinho o passo a passo desse processo. Tá, então a clínica entra em contato comigo ou com a doutora Gláucia. Nós vamos fazer se for mais fácil, fazer um diagnóstico via remota ou via presencial, da maneira que ficar mais fácil para a clínica sem atrapalhar a rotina ali. E aí nós vamos identificar quais são os procedimentos que vamos ter que ter para atender aquele jeito de trabalhar da clínica e atender a legislação sanitária. Vamos implementar esses procedimentos, dar treinamento para todos da equipe e depois de implementado, maturado, tirado todas as dúvidas, a gente vai fazer uma autoinspeção para ver se está todo mundo legal e apto a isso mesmo. É tipo aqueles clientes espiões, né, que vão nos negócios, vão ver como é que funciona, vão testar o negócio se ele tá funcionando. A Erika vai mandar um espião lá para
para testar o Ô, serviço, né? gente, mas é espião consciente, ó, espião comunicado, não é de surpresa, não. A gente vai comunicar, vai fazer tudo bem, bem combinado. Não, legal, legal. Gente, Tá mais bom? perguntas? Quanto tempo estamos aí? 45 minutos? 45 minutos. Sim. Fernando, na sua clínica vocês já têm uma série de procedimentos, né? Sim, E sim. aí eu queria também que você compartilhasse aí com o pessoal da sua Sim. experiência. Para quem não sabe, eu tenho uma policlínica, uma clínica onde tem 5 salas de atendimento, né? E é um processo é um desafio diário, né? Porque a gente inaugurou em 2018 e a gente vai testando e validando os processos, né? Agora, com a ajuda da Érica, ela está ajudando a organizar melhor esses processos, essas tarefas, principalmente agora por conta da pandemia, da biossegurança. Eu vejo a importância de ter isso muito bem definido, né? Mas por ser uma policlínica, onde o risco de contaminação cruzada é maior, hoje o que vai prevenir tanto equipe quanto pacientes de qualquer risco de infecção são processos muito bem alinhados, né? Muito bem definidos. Eu já tenho licença sanitária, eu tinha já meio que um processo pronto, né? Que passei por auditoria do fiscal da vigilância, ele deu ok, ele liberou, porém eu estou buscando melhoria, estou buscando mais qualidade. Né? Por isso que essa parceria com a Érica aqui, para mim, está fazendo muito sentido, porque eu vou depois passar para toda a minha equipe quais são as tarefas e atribuições de cada um. Porque a gente, antes da pandemia, a gente tinha um atendimento em média de 700 pacientes por mês. Era um número muito grande. Imagina isso sem processos definidos, sem tarefas bem definidas e organizadas. E não é só tarefa de biossegurança, desde o software de gestão no consultório a gente tem que ter isso organizado, né? A questão do licenciamento, das renovações periódicas de licença, entre outras coisas, né? Então, é importante isso. E eu notei nesse meio tempo que os meus colegas que trabalham lá, a minha equipe, tem tido uma melhoria. Né? Tanto na produção, eles conseguem trabalhar melhor, conseguem produzir mais, porque eles sabem quais são as tarefas a serem seguidas. Né? No último sábado, a gente fez, não esse sábado, o outro, a gente fez uma reunião, né, para alinhar algumas outras coisas, algumas tarefas. A gente trabalha muito com um modelo de negócio que a gente atende convênios. Né? Então, convênio tem muito processo, tem muita tarefa, principalmente administrativa, né? De emissão de guia, de lançamento de código, entre outras coisas. Né? Então, a importância de se ter uma clínica ou um consultório independente do porte com as tarefas muito claras e bem definidas, o seu resultado, consequentemente, vai ser muito melhor do que você simplesmente montar a cadeira, pôr uma cadeira e começar a atender de forma aleatória e vai entendendo o que tem que se fazer, né? Então a gente está... Espera dar o problema para depois resolver, né? Então a gente está escrevendo o Black Book da nossa clínica, né? O nosso livro, que depois pode ser que num segundo momento eu pense em montar uma segunda clínica, porque eu já tenho isso tudo muito claro, muito bem definido, né? Acho que tem perguntas aqui. E aí, com as melhores práticas, a gente vai também simplificando cada vez mais as rotinas. Sem dúvida, sem dúvida. Isso, tem um comentário aqui, ó, seria interessante vocês comentarem a importância desse trabalho no momento em que estamos vivendo de pandemia. Aí, o que acontece? Falamos um pouco, nós temos aí, por conta da pandemia, um aumento das exigências, né? Então, exigência de paramentação, falamos já, e de toda a limpeza dos consultórios. Então, tudo isso está dentro desse protocolo. Então, a gente teria aí um modo bem mais direto e, claro, de como se prevenir os problemas até antes de chegar na clínica. Show de bola. Até processos de comercial, de venda, né, de prospecção de paciente, de negociação, tudo isso é processo. Então, por isso que reforço o que o Abílio Diniz falou, né, que é gente processo. Né? Então, departamento comercial, departamento de biossegurança, departamento administrativo, departamento financeiro. Né? Mesmo você tendo um consultório pequeno, onde você faça a maioria das tarefas, é importante ter isso rastreado.
Porque você com uma cadeira sim. define, é o produto mínimo viável que a gente fala. Uma cadeira, um consultório pequeno, isolado, tendo isso muito bem organizado, muito bem claro e definido, para você subir uma segunda cadeira está muito mais fácil. Né? Você já sabe quais são as tarefas, Uhum. vai de repente dobrar a tarefa ou não, mas você já tem tudo muito, o passo a passo muito bem organizado, né? Show de bola, Erika. Está indo para a reta final aqui da nossa Tá. conversa. E o paciente muito mais seguro e satisfeito. Isso, com o cuidado que ele consegue. Isso tem que ser comunicado. Como a doutora Glaucia está falando, né? O paciente, a todo momento, ele vai conseguir enxergar que aquela clínica está adaptada dentro de rotinas de biossegurança. Você falou a palavra comunicar. Hoje eu vejo muitos colegas. Eu dou aula de marketing e vendas, eu falo, gente, faz conteúdo no Instagram, faz conteúdo nas redes sociais, põe um canal no YouTube para você se comunicar com o teu paciente, se relacionar com o teu paciente. E agora hoje que a atenção do paciente está aqui nesse aparelhinho aqui, né? Está aqui no celular, você pode usar esses processos para mostrar como a clínica funciona, gravar como a nossa clínica funciona assim. É tipo, visite minha cozinha. Quando a gente vai no restaurante, visite a cozinha, para ver como é que os processos de limpeza e biossegurança existem dentro de uma cozinha. Você pode filmar, visite a minha esterilização, filma a esterilização, como é que é todo o processo, porque isso você transmite para o paciente confiança e segurança. Né? E venda Isso. E o hoje... paciente nem imagina, né? O paciente nem imagina o Não. tanto que se limpa, o tanto que se gasta com esterilização, como que é o processo, o que aconteceu antes dele chegar lá e o que aconteceu depois que ele saiu. Ele não sabe, São os né? bastidores, Então, né? são os bastidores. E o bastidor que dá trabalho, né? Dá trabalho e custa. Pois é. Então, a gente tem que conseguir promover isso, né? Pelo menos benefícios. A gente tem que tirar o benefício disso, porque realmente o investimento é alto. Sem dúvida, eu falo sempre nas aulas que eu falo de Instagram, de marketing, que quando a gente faz um post no feed, é o palco, né? Você tira uma foto bonita, você põe no feed. Mas os stories, que é aquela sequência de fotos que dura 24 horas, é o bastidor. A gente gosta de ver o bastidor de um filme, de um programa de televisão. A gente vê o programa, mas o bastidor é mais interessante do que o próprio filme, às vezes, né? Como é feito. E a gente tem a possibilidade, hoje com o Instagram, aí o pessoal fala, o paciente chega no consultório e fala que é caro o tratamento, né? Às vezes você não comunicou o cuidado que você tem para trazer para ele biossegurança, ele não percebeu o valor suficiente para pagar o teu trabalho, aí ele vai falar que é caro. Né? Então, usar essas tarefas, esses processos, para comunicar de uma forma que o teu paciente perceba o quanto é trabalhoso, o quanto é custoso, quantos processos estão alinhados, o quanto você investe, para que no momento de uma negociação, de um fechamento, de um tratamento, ele não venha falar que é muito caro, ele venha falar, doutor, eu quero passar com o senhor, mas o senhor parcela, o senhor negocia, o senhor tem alguma condição diferenciada, né? Então a palavra que é caro, você vai tirar a palavra caro. A palavra caro só existe quando o paciente não percebe o valor suficiente no teu trabalho. E você mostrar no Instagram, na tua comunicação, o que você faz, todos os seus processos, você aumenta a percepção de valor desse cliente, fazendo com que ele não ache que é mais caro. Ele acha, ok, tá ok esse trabalho, eu estou pagando, mas eu estou pagando pela minha segurança. É o que a gente chama de custo da qualidade, né? Exatamente. É o que a gente chama de custo da qualidade. Custo da qualidade. Existe um custo, lógico, e aí a gente consegue demonstrar por que aquilo custa. Então, é valorizar. Existe uma valorização do trabalho. Perfeito, perfeito. Implementação de processos é aumentar a percepção de valor do teu paciente. Isso, para mim, é uma coisa que está muito clara. A colega perguntou do diferencial no começo. Isso, para mim, está muito claro. Quer aumentar a percepção de valor do teu paciente? Crie processos dentro da tua empresa. É uma das estratégias, né? Crie processos. Crie uma marca. Eu complementaria, viu, Fernando? Crie processos e comunique-os. Perfeito, né? Sem dúvida. Exatamente, exatamente. Quem não se comunica, se trumbica. Já dizia o velho guerreiro, né?
É isso aí. Show de bola. Bom, Érica, vamos entrando para a reta final aqui. Eu quero te agradecer muito aí pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Agora com essa nossa parceria aí, não tenho sim, dúvida que a gente vai conseguir gerar muito valor para os colegas dentistas. Quem quiser saber mais sim, com detalhes certeza. sobre esse programa de processos e implementação em clínicas e consultórios, ou entre em contato comigo pelo meu direct, ou entre em contato com a Érica no Instagram dela, né? Ou entre em contato na Sim, HelpDoc também, no www.helpdoc.com.br, lá a gente consegue te ajudar, tá? Gente, eu falo sempre, às vezes eu vou em redes sociais, ver como é que tá, eu vejo os colegas reclamando que a profissão tá ruim, tá difícil. Eu falo, gente, a gente está vivendo o melhor momento da odontologia, né, com tecnologia, com previsibilidade, com uma série de oportunidades, com a possibilidade de comunicar com o meu paciente muito mais fácil. Antigamente a gente mandava cartão de Natal, ia no correio com sim, 300 cartinhas para mandar para o paciente. Agora, com um clique, a gente manda informação. Quanto mais você se comunicar com o teu paciente, quanto mais você conversar, faz lives com temas que os seus pacientes queiram conhecer, fale nessas lives de processos, de tarefas, do teu produto, do teu serviço, do teu diferencial. Então, gente, agora é o melhor momento da odontologia e a odontologia merece ter esse cuidado, essa qualidade que tanto a Érica aqui frisou nessa nossa live, né? Então, a gente já busca pela excelência no tratamento. Vamos buscar também pela excelência na gestão do nosso consultório, né? E implementação de sim, processos é a busca pela excelência. Quando você tem exatamente. processos muito bem alinhados, a equipe sendo conduzida como uma orquestra, né? Você é o maestro, você está liderando e a orquestra está tocando cada um o seu instrumento de uma forma organizada, aquilo vira uma coisa muito... vira uma coisa Harmoniosa, harmoniosa. harmoniosa, Exatamente, a palavra exatamente. era essa. Então, Uhum. vamos olhar diferente Fernando, para o e nosso vamos consultório. aproveitar, né? Nem tudo que é ruim é tão ruim, né? Vamos aproveitar esse momento que deu essa luz e mostrou essa necessidade para a gente evoluir, porque Sem a gente não dúvida. tem o que fazer, a gente não tem como voltar para trás. Não, Daqui para frente não é por conta da pandemia. Daqui para frente a gente entrou uma exigência a mais que a gente para sobreviver e a gente não sabe o que vai vir ainda mais para frente. Então sem vamos dúvida. estar preparados, né? Sem Vamos estar dúvida. preparados. É isso Bom, aí. olha, eu queria agradecer muito o convite, Fernando, e também me deixar nossos contatos aí à disposição. E obrigado pelo pessoal aí que mandou pergunta, né? E a Legal, gente legal. está aí para ajudar no que for preciso, tá bom? Muito Gente, obrigada, Fernando. eu que agradeço, LK. Quem quiser assistir a live de novo, eu vou deixar salva aqui no IGTV, depois compartilha com seus colegas, né? Dia 18 de setembro eu vou fazer um masterclass de gestão de consultório autogerenciável. Quem quiser participar, tem um link na minha bio, a gente vai falar de processos também, tá? Então fica aqui o convite. O reloginho já apareceu aqui para mim, a Karina. Valeu, Karina, por participar. O reloginho já apareceu aqui para mim, contagem regressiva. E é isso aí. Muito obrigado. Boa noite para todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, Fernando. Valeu, Erika. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.